E aí pessoal, tudo bem? Meta lá daí, eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar desse livrinho aqui, ó, Orlando, da Virginia Woolf. E eu preciso vir conversar com vocês sobre a minha experiência literária, conhecendo a obra de Virginia Woolf e conhecendo um pouquinho dessa obra. Hoje a gente vai falar dessa edição da Penguin Company e eu espero que vocês se sintam bem-vindos, aconchegados aqui nesse espaço que a gente fala sobre leitura e literatura. E é isso. Aproveita para me seguir nas outras redes sociais, se inscreve aqui no meu canal porque é muito importante para mim, muito importante para todo esse universo literário, que é compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de história, um pouquinho de leitura, e é isso. E você, o que você anda lendo no momento? Aproveita para me comentar, para me contar um pouquinho disso, um pouquinho das suas experiências e bora lá pra gente falar um pouquinho sobre Virginia Woolf e Orlando. Que é a vida? A vida não é uma série de lanternas dispostas simetricamente. A vida é um halo luminoso, um invólucro meio transparente onde somos encerrados desde o nascimento de nossa consciência até a morte. E foi essa frase que me fez completamente ficar envolto durante toda essa leitura e querer chegar no finalzinho para chegar a esse consciente dessa escrita aqui. O que acontece? Quando a gente pega Orlando para ler, a gente, para quem nunca leu Virginia Woolf, para quem nunca teve uma leitura como essa que vai ter um envolto muito grande, que é o fluxo de pensamento, de consciência ali, a gente fica um pouquinho surpreso com todo esse processo. Esse momento de leitura foi para mim grandioso em conhecer essa autora, que vai falar um pouquinho nessa biografia que ela vai falar de uma pessoa muito importante para ela, contada num ponto de vista dela, das questões dela, mas seja nessa obra uma biografia. Eu falo a verdade que quando a gente pega essa obra para ler, a gente não vai conseguir ler ela tão rápida quanto a gente acha que vai fazer a leitura. Orlando é uma história grande. Essa edição aqui da Penguin Companhia, ela deve ter 200 páginas, porque a leitura ela é começada com uma nota contando quem são os integrantes que fizeram essa edição da Penguin. A gente tem a tradução do Jório Dauster, a introdução de notas de Sandra M. Gilbert e o artigo que foi o Paulo Mendes Campos que escreveu. Esse artigo foi responsável por me fazer me apaixonar por essa obra e querer conhecer um pouquinho de Virginia Woolf. A tradução do Jário tá maravilhosa e eu fiquei muito feliz em entrar em contato com esse selo aqui da Penguin, porque essa edição ela é cheia de notas de rodapé e tem notas no final do livro que vão ser referências explicando cada passagem do livro. Então a gente tem uma consequência de muitas obras ali durante a leitura que a gente talvez fique um pouquinho confuso, mas com o apoio que a gente tem das notas, a gente tem uma leitura muito grande e uma leitura muito gostosa, porque você vai ler esse livro e vai ter que ler ele em um formato mais dinâmico consigo mesmo. É uma leitura mais calma, é uma leitura mais técnica, porque você tem que ler e analisar a história, o contexto que está sendo passado ali. A gente vai conhecer um personagem que ele passa o começo da sua vida toda como Orlando. A gente vai conhecer um Orlando que era envolto em amor, em viver, em ter experiências, em criar uma vida ali. E durante esse processo ele acaba se envolvendo com uma mulher que ele é encantadamente apaixonado, que ele tem um grande amor. E ele passa por um processo não de frustração não só com o amor, mas que em vários momentos da sua vida ali. E ele chega ali num determinado momento da sua vida, ali por volta dos seus 30, e ele simplesmente se recolhe. E durante esse recolher, ele meio que inverna ali no processo, durante alguns dias ele passa a dormir e fica envolto em si mesmo, ele não quer acordar, ele literalmente não acorda. Ele fica em si durante alguns dias e quando ele acorda, ele não é mais o Orlando, ele sim é a Orlando. E durante esse processo a gente vai ter o contexto
como eu falei numa obra anterior de leitura, que é a questão do pronome. Nessa obra, a gente vai ter uma dessas análises muito grandes, que é a questão da adaptação do pronome usado aqui, que passa a ser do Orlando para a Orlando. Nesse processo, ele acorda nesse belo dia, depois de vários dias dormindo, em um corpo de mulher. Ele começa a tentar entender o que está acontecendo ali, porque ele acorda e se vê mulher, ele se vê uma linda moça daquela época. Eu acho que quando a gente entende esse lado de vivência desse personagem, ele tá passando por um momento de transformação. É tipo uma palavra que ele usa aqui. Ele se transformou, ele encontrou e ele se entendeu ali. Que ele não era mais o Orlando, e sim a Orlando. E nesse processo, o que é mais interessante é que ele não ficou assustado, ele não ficou com medo, perdido ou sem saber o que estava acontecendo ali. Ao contrário, ele acolheu aquela situação que estava acontecendo, ele começou a vivenciar aquilo, tanto é que chega um determinado momento que depois que ele acorda, ele foge para viver com os ciganos, uma vida solta, liberta, vívida, cheia de aventuras e amores que talvez surgiriam ali durante aquele processo. Quando a gente entra nesse processo da transformação que ocorre aqui, pode-se pensar que ele esquece um pouco do seu passado, mas o que acontece aqui na verdade foi uma transformação física, foi uma mudança física e talvez fosse uma adequação daqueles pensamentos, daquela experiência que ele teve, e para ele foi algo normal, algo que ele sabia lidar com aquela questão sobre o gênero, sobre a sexualidade, que são um dos pontos abordados nessa obra, deixam a leitura muito rica. A escrita da Virginia com essa questão do fluxo de consciência que existe. Essa questão de fluxo de consciência é uma questão onde existe vários pensamentos dentro dessa obra que são relatados do autor, da autora nesse caso, que é a Virginia Woolf, que usa das lembranças, das memórias, das histórias de família, de uma das suas affairs ali, da sua questão amorosa. Ela usa dessa paixão para questionar durante toda a obra. Tanto é que a biografia é sobre essa pessoa. E é essa obra que vai ser tão vívida. O prefácio dessa edição aqui, gente, e da história, a biografia em si, vai falar sobre a história da Vita Sackville West, que foi por quem a Virginia Woolf foi apaixonada. Virginia Woolf foi bissexualmente assumida, bem resolvida, seus relacionamentos amorosos e tudo mais. E trazer tudo isso para dentro dessa obra foi algo que fez com que a gente comece a entender essa mudança que o personagem a Orlando tem. Porque ela lida tão bem com essa proporção de mudança, de transformação até consigo mesmo, porque ela vive num processo de hoje eu tô assim, eu quero ser homem, então ela vai lá e veste as roupas masculinas, ela se sente, ela vive, ela faz aquele processo de vivência da história. E quando ela está ali, vive dentro da Inglaterra, que é um lugar mais recluso, mais comportado, não como eu vou dizer, mais, como que eu posso dizer, mais familiar naquela época, porque aqui a gente está falando de uma época elisabetana, que a gente tem essa transição entre a era elisabetana e vitoriana, essas questões, que esse personagem ele acaba vivendo 300 anos. Quando a gente vai perceber, ele mesmo menciona, ela mesma menciona, eles mencionam durante a obra, né? Porque essa transição deixa uma tranquilidade do personagem Orlando e a Orlando de se sentir bem com essa questão de fluidez entre os gêneros. Então talvez foi onde teve algumas das primeiras falas e questões abertas de falar sobre um terceiro sexo, que era a questão
do sexo fluido, que ia de um para outro sem algum problema e se sentia bem com tudo isso. A gente fala sobre a obra Orlando como uma questão muito importante. A gente vai conhecer ele ao decorrer desses 300 anos que ele vive, durante todas essas experiências, porque ele era uma pessoa que, independente enquanto ele era homem, enquanto ele é mulher, ele era uma pessoa apaixonadamente amante da leitura, de poesia. Ele escrevia, ele tinha várias gavetas ali compostas de histórias que ele mesmo, de poemas que ele mesmo escreveu. E em determinado momento ele se questiona e ela escreve durante um processo ali e acha que não ia conseguir escrever e sai com esse trecho desse poema. Sou apenas um reles elo a mais na corrente tão gasta desta vida, mas proferi palavras divinas numa prece que espero ser ouvida. Quando brilharem as lágrimas que chora, à luz da lua a solitária moça, sentindo a falta de quem tanto adora, murmurará, talvez. E assim foi que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre essa escrita da Virginia Woolf. Um pouquinho mais desse personagem tão rico, tão cheio de vida, porque ele traz uma consciência do que está acontecendo ali e ele se adequa ao que está acontecendo enquanto ele é homem, enquanto esse personagem é mulher, enquanto ele renasce, ele se transforma em mulher. Então ele teve que se adequar aos seus diversos momentos ali, em questões amorosas, em questões de relacionamentos, até mesmo relacionamentos interpessoais ali que ele tinha que lidar e que a Orlando teve que aprender a lidar de outra forma. Porque quando a gente vai ler essa obra, a gente entende que a mulher ela tinha o seu lado passível de obediência, e para levar toda aquela riqueza que ela possuía, que vinha de família, que vinha de tudo ali, ela precisava possuir um marido. E chega num determinado momento que ela passa a ir atrás, a tentar encontrar esse marido, esse amor, porque ela julga que precisa ter uma aliança, porque a sociedade julga muito. A sociedade julga até hoje essa questão de que as mulheres precisam ter um relacionamento, que as pessoas precisam ter um relacionamento, um casamento, e que isso é a única coisa que vai trazer felicidade para a pessoa, sendo que a felicidade da pessoa é ela mesma. Então, assim, o livro ele foi um dos únicos livros que eu consegui fazer tantas marcações igual eu fiz nessa obra. E não foram apenas de livros assim de marcações, mas durante toda a obra foi o primeiro livro que eu fiz anotações escritas mesmo, que eu peguei a régua e fiz uma linha ali, falei assim, nossa, essa passagem do livro é muito boa, esse questionamento que ele traz aqui durante o questionamento enquanto ele é homem e depois enquanto ele é mulher ele refaz o mesmo questionamento, a gente fica muito assim pensativo junto. E eu acho que foi essa a intenção da Virginia pelo uso do fluxo de consciência durante a escrita dessa obra. Eu acho que essa oportunidade de você conhecer um pouquinho do fluxo de consciência também é incrível. James Joyce usou essa questão, foi um uso muito contínuo nessa época, ali por volta de 1928, que foi quando a obra foi publicada. Então, assim, ela usava muito a questão de sátiras para falar sobre a questão literária naquela época, do que estava acontecendo na questão tanto política quanto da aristocracia ali e tudo mais. Então, assim, a Virginia Woolf, ela foi uma escritora muito à frente do seu tempo. E ela fez parte de um grupo chamado Bloomsbury, que era composto por algumas pessoas muito bem conhecidas, renomadas, e que foram grandiosamente importantíssimas para a formação dela e para a formação de posteriores autores que viriam após ela. Quando a gente vai conhecer a obra da Virginia, ela traz consigo uma grande responsabilidade, sabe? A gente vai falar um pouquinho sobre coisas que naquela época
época que até hoje são tabus, os tabus que ela quebrou durante as suas escritas, não somente sobre essa questão de Orlando, mas também sobre várias outras questões, como as questões da mulher, sobre seu poder, sobre seus sentimentos, sobre o poder que ela poderia ter em questões a vivenciar. A gente vai falar sobre questões da ansiedade, e durante as obras da Virginia a gente tem sempre a questão do fluxo de consciência. É uma questão que eu estou colocando muito afinco da gente falar aqui, porque é uma questão muito presente das obras dela. Não só dela, mas de outros autores que seguiam a mesma linha de pensamento, que era repassar essas questões, os pensamentos que tinham. Então, assim, na mesma hora que os personagens estavam envolvidos, a autora trouxe ali durante os questionamentos dos mesmos algumas reflexões dela mesma para que fossem perceptíveis. A obra, ela em si, ela é muito bem escrita, não só pela sua formalidade durante o processo do desenvolvimento, da sensibilidade que ela traz, do processo de desenvolvimento da história para repassar essa questão da Vita, que foi esse primeiro affair dela. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouquinho, eu vou deixar um link de um pouco da história da Vita. Vocês podem estar entrando aqui e vendo, conhecer um pouquinho das obras também da Virginia Woolf, que eu acho que super vale a pena. Eu conheci um pouquinho da Virginia Woolf pelo Leiturice, que é um canal que eu gosto de seguir muito, e a criadora desse canal fala muito. Ela tem um estudo voltado para os estudos da história da Virginia Woolf, e foi isso que me fez abrir o olho e falar assim, nossa, essa escritora realmente ela deve ser muito incrível. Eu já tinha ouvido falar da Mrs. Dalloway lá, que eu quero ler, inclusive, em algum momento. E eu acho que tem um momento certo para ler ela. E eu quero realmente dizer que essa obra, Orlando, foi inesquecivelmente maravilhosa. Então, assim, eu vou deixar aqui pra vocês a dica dessa obra pra vocês. Eu acho que eu aconselharia também vocês comprarem nessa edição da Penguin Companhia, pelo simples fato da gente ter essas notas durante a leitura, a gente ter uma questão de uma introdução de quem é Virginia Woolf, e da gente ter essa questão do artigo que tem postado aqui no finalzinho do livro, que traz consigo um pensamento que é muito abordado na questão, acho que no Diário de Virginia Woolf, que é o porquê as pessoas têm medo de Virginia Woolf. Que vê, Orlando de Virginia Woolf. Paulo Mendes, quem tem medo de Virginia Woolf? Todo mundo. Todo mundo. Então acho que quando eles falam medo, eles falam da questão da autora ter sido tão à frente de tudo que os outros autores, todos os escritores, as outras pessoas tinham em questão a pensamentos e tudo mais. Enfim, hoje meu livro vai ser Orlando, meu ponto de vista, e eu vou pedir para vocês curtirem, se inscreverem, comentarem. Me sigam nas outras redes sociais e bora falar um pouquinho mais de leitura. Tô esperando vocês. Até mais. Tchau, tchau.